Olá, letradas, tudo bem? Meu nome é Cairo e hoje nós começamos a aula de língua portuguesa, uma das aulas mais gostosas da semana. Hoje nós vamos continuar o assunto que a gente iniciou na aula passada, que é aquele assunto interessante, que é o universo dos advérbios. Estão prontos? Vamos lá. Advérbio. Vimos na última aula alguns conceitos sobre o famoso e fundamental advérbio, que, para recapitular, é a palavra que indica principalmente as circunstâncias em que se dá a ação verbal, ou seja, o uso do verbo e como ele funciona. Embora saibamos que ela também pode acompanhar substantivos, adjetivos, advérbios e locuções adverbiais. Papel do advérbio no dia a dia. Vocês sabiam que o advérbio está na nossa comunicação diária e não somente na escrita? O que seria da nossa comunicação se não existissem palavras para definir para qual lugar vamos? Por exemplo, onde achou esse dinheiro, Carlos? Perguntou Maria, curiosa. Na rua perto da mercearia, mãe. Agora, se a gente for retirar os advérbios e as locuções adverbiais desse trecho, a gente vai perceber uma mudança grande no diálogo, nesse diálogo fictício. Vamos lá? Onde achou esse dinheiro, Carlos? Perguntou Maria curiosa. Mãe, vocês veem que falta aí boa parte do discurso e que, por falta desse discurso, a comunicação ela fica toda quebrada. Ela não flui e ele praticamente não consegue se comunicar com ela. E isso é o papel fundamental que eu quero mostrar para vocês do advérbio. E como ele está presente no nosso dia a dia todos os dias. Embora quando soe a palavra advérbio como classificação gramatical, às vezes a gente fica pensando assim, o que será isso? É de comer? É caviar? Como é que é? Então, vamos continuar? Explicando. Como vocês puderam ver, quase todo o enunciado em que Carlos responde sua mãe corresponde a uma locução adverbial de lugar, pois o menino estava explicando as circunstâncias do lugar em que achou aquele dinheiro. Agora imagina vocês se não tivéssemos palavras para explicar algo assim, hein? Outro exemplo da importância dos advérbios e suas locuções são os que tratam do tempo. Vamos ver mais um exemplo? Posso te encontrar mais cedo amanhã? Perguntou Felipe à sua namorada. Muito apaixonado, Felipe. Claro, amor. Pode ser às 4 horas da tarde, disse animada a Lorena. Agora, se nós retirarmos as locuções adverbiais, posso te encontrar? Perguntou Felipe à sua namorada. Claro, amor. Pode ser, disse animada a Lorena. Como vocês puderam ver, aqui novamente faltam informações que são fundamentais para a comunicação entre o Felipe e a Lorena. Primeiro que ele não consegue expressar o pedido, a requisição, a necessidade dele, que é ver a Lorena mais cedo, provavelmente para ficar mais tempo com ela. E a Lorena não consegue atender afirmativamente aquele pedido de Felipe, de forma que ela não consegue dar as informações referentes ao horário em que ela pode se encontrar com ele, entendem? Então, esses são a importância dos advérbios relacionados ao tempo. Eles expressam em que momentos nós podemos termos compromisso, quando a gente vai para algum lugar, ou quando a gente foi para algum lugar, e etc. Tudo relacionado ao tempo pode, e quando modificar, né, lembrando o verbo, o adjetivo, o substantivo, o advérbio e locuções adverbiais, é considerado advérbio. Entendem? Vamos voltar lá para o slide. Explicando. Ficou claro com o último exemplo que se retirarmos do diálogo as palavras que se referem às circunstâncias temporais, advérbios e locuções adverbiais de tempo, o casal não poderia se encontrar, pois Felipe não conseguiria expressar que quer ver sua namorada mais cedo amanhã. E Lorena não responderia que estaria livre para ver seu namorado às 4 horas da tarde. Com esses exemplos,
percebemos que categorias gramaticais como advérbio estão no nosso cotidiano e sem elas nossa comunicação não seria a mesma. Classificação dos advérbios. Na aula passada estudamos os advérbios de tempo, lugar e modo. Vocês devem se lembrar, mas esses não são os únicos. Vamos conhecer outros? Vemos aqui como é advérbio. Nessa imagem ao lado, vocês podem ver que existem muitos tipos de advérbio. Os 3 primeiros são os que nós estudamos, e abaixo temos os advérbios de intensidade, de afirmação, de negação e de dúvida. Por exemplo, advérbios de intensidade: muito, demais, pouco, tão, em excesso, bastante, mais, menos, demasiado, quanto, tanto e outros. Advérbios de afirmação: sim, certamente, realmente, ter certo, que a gente usa mais na escrita, efetivamente, certo, decididamente, deveras, indubitavelmente. Eita, palavra difícil. Advérbio de negação: não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum. E de dúvida: acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, talvez, casualmente, por certo, quem sabe. E a gente viu como é diverso o universo dos advérbios, pois eles podem também atribuir significados de intensidade, afirmar, negar e também expressar dúvida nos enunciados. Importante dizer que existem outras categorias de advérbios, não expressos na imagem ao lado, como os que apresentam meio ou instrumento, pelo qual uma ação se desenrola, como, por exemplo, escrever à mão, ir a pé, viajar de avião, jogar com taco e etc. Vamos ver essa tirinha aqui do Garfield. Uma formiga começa a falar com o gato, Garfield, e diz: eu sou a criatura mais veloz do mundo. No segundo quadrinho, Garfield mostra que ela não é tão veloz assim. Tá bem, a segunda mais veloz. Na prática. Agora, analisando aqui essa tirinha, que Garfield mostra que é o mais veloz, a formiguinha compete com Garfield para saberem qual é a criatura mais veloz do mundo. No primeiro quadrinho, ela se gaba de ser a criatura mais veloz do mundo. Assim, usa de uma locução adverbial de intensidade, mais veloz, para contar a vantagem. Mas no último se depara com a realidade e o jornal na mão de Garfield e percebe ser a segunda mais veloz. Entendem? Aqui temos uma locução de intensidade. Locução porque são 2 palavras, como eu já disse anteriormente, e porque ela atribui, ela deixa o que foi dito anteriormente ou depois com mais intensidade, mais forte. Eu sou mais veloz, entendem? Então ela intensifica a palavra veloz, o adjetivo veloz. Vamos voltar lá? Exercitando. Vocês puderam ver nessa aula como é interessante o mundo dos advérbios e que existem muitas categorias deles. O importante é que no uso do dia a dia nós saibamos utilizar advérbios e nos lembremos que eles não flexionam, tá? Mas o mais importante é que no uso da escrita, que é cuidado, a gente tem muitas vezes tempo para escrever, quando está fazendo uma redação, escrevendo um e-mail ou algo do tipo, nós nos atentemos aos advérbios mais necessários ao contexto comunicativo que vocês estiverem utilizando eles, tá bom? Muitas vezes, às vezes a gente não precisa decorar quais são os tipos de advérbios, etc. É bom a gente estudar e fazer exercícios para a gente ter uma noção. Mas o que é mais fundamental é que vocês saibam utilizar esses advérbios na sua prática escritural, na sua prática de escrita, em contextos
de escrita e de fala reais, entendem? Quando vocês estiverem utilizando gêneros textuais e, enfim, tá bom? Aí vale consulta. Vocês podem pesquisar numa gramática ou na internet os tipos de advérbio para vocês também ter um arcabouço maior, uma quantidade, um inventário, ou conhecerem mais advérbios, tá bom? Vamos para os exercícios agora? Assinale a alternativa que não contém locução adverbial. Lembrando que locução adverbial é quando duas palavras ou mais funcionam como um advérbio, ou seja, funcionam atribuindo circunstâncias àquelas categorias gramaticais que citamos anteriormente. Adjetivo, substantivo, advérbio ou locuções adverbiais. A. Com certeza, olha aí ó, a locução, nós seremos convidados para a festa de formatura de nossos alunos. B. Eles estavam conversando quando, de repente, começaram a discutir. C. Por meio de um comunicado, o ministro pediu demissão do cargo. D. Faremos uma viagem pela América do Sul em breve. E E. O casal de namorados conversou demoradamente no banco da praça. Se vocês estiverem vendo na internet, vocês pausam aqui e resolvem a questão. Se não, vocês podem entrar na nossa plataforma Eduque, como falei anteriormente. Então vamos lá para a resposta? Resposta, letra E. A palavra demoradamente é classificada como advérbio. Poderia ser substituída pela locução adverbial de forma demorada, sem qualquer prejuízo de sentidos para a oração, tá bom? Como é uma palavra, ela não é uma locução, assim ela é um advérbio. Vamos para a última? A segunda pergunta. Relacione as colunas de acordo com a classificação dos advérbios e locuções adverbiais em destaque. Essa aqui é para vocês apenas verificarem as frases ao lado e atribuir a letra que se refere às classificações dos advérbios nessas frases. Então, tá? Eu vou dar vocês podem pausar o vídeo aqui, se for possível, e responderem, tá bom? Mas nós vamos seguir aqui e a resposta é... Pronto. Então é isso. Nós terminamos a aula hoje e a gente se vê semana que vem, tá bom? Com mais uma aula de língua portuguesa. E espero que vocês tenham gostado e até logo, letrados.